noite, irmãos e irmãs. É um privilégio estar aqui com vocês hoje. Eu queria agradecer o convite do pastor Gessé. Ele já tem insistido comigo já há algum tempo para estar com vocês aqui. Ele já tem abençoado o nosso seminário, pregou na igreja que eu tenho cooperado lá em São José dos Campos ano passado. E realmente é um privilégio estar aqui, sobretudo quando a igreja comemora 83 anos de existência. Isso não é pouca coisa. Aqueles que já estão há bastante tempo aqui já têm vivenciado alegrias, tristezas, lutas, vitórias, mudanças surpreendentes. Isso me traz ao tema da meditação de hoje à noite. Eu queria refletir com vocês a partir de 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 a 10, no tema o povo de Deus em tempos de colapso cultural. Como é que o povo de Deus se porta numa cultura que muda? Será que aquelas verdades que nós temos escutado há tanto tempo, no caso aqui, já quase mais de 80 anos, chegando já a 90 anos, será que essas verdades ainda permanecem? Será que elas têm poder para nos guiar, mesmo num tempo de mudanças tão bruscas, tão velozes como que nós vivemos hoje? Então, vamos tentar descobrir o que a Escritura tem a nos ensinar. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4 até verso 10. Eu estou usando a versão Almeida 21, que é da editora Vida Nova, essa edição. O texto diz: chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz: ponham em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será desapontado. Assim, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço e rocha que causa queda, porque eles tropeçam na palavra por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós já temos celebrado o Teu nome, nós temos Te oferecido sacrifícios de louvor. Sobretudo agora, nesse momento, nós imploramos, fala com a gente. Nós nos reunimos aqui não para ouvir palavra de homem, mas para ouvir a Tua palavra. Então, ó Deus, ajuda-nos a entender a Tua palavra e sermos guiados por ela hoje. Nós imploramos, concede o Teu Espírito e o Teu favor para todos nós aqui. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a Tua palavra, sobretudo a sermos obedientes à Tua palavra. Nós imploramos isso. Amém. Alguns pontos introdutórios para a gente ajudar a entender um pouco sobre esse trecho que nós vamos considerar hoje à noite. Essa epístola, Pedro vai dizer que ele escreveu ela da Babilônia. Ele provavelmente, na verdade, escreveu de Roma, a capital do império. Ele escreve essa epístola aí um pouco antes das perseguições que vão irromper em 64, 66 depois de Cristo, e que ele vai terminar martirizado, aí segundo conta a tradição. Mas ele escreve essa epístola e a gente já nota que ele escreve essa carta, essa breve carta, para uma igreja que já está em tensão com a sua cultura. Verso 1, nós descobrimos que Pedro escreve essa epístola aos eleitos peregrinos da dispersão. Então ele escreve essa carta da capital do império para cristãos que moram na região da Ásia Menor, o que hoje seria a Anatólia, na Turquia. Ele menciona algumas dessas localidades: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Algumas pessoas sugerem que pela menção à dispersão, eleitos peregrinos da dispersão, Pedro está escrevendo basicamente para cristãos judeus. Mas não é o caso. Mais adiante a gente descobre que ele está escrevendo para cristãos judeus e gentios. Então, nosso apóstolo, ele está escrevendo aqui para uma igreja que é multiétnica, uma igreja onde barreiras culturais, barreiras nacionais,
barreiras sociais foram abolidas. Essa igreja é constituída, então, de judeus e gentios, a igreja, a comunidade ao qual Pedro se dirige, mas essa igreja também tem maridos e esposas. Nós vemos essa menção aí em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1 a 7. Essa igreja é composta de servos, e aqui a gente tem que tomar cuidado. A palavra que ele emprega para descrever esse grupo aqui dos crentes na dispersão não é a palavra escravos, mas é a palavra grega serventes. Então, ele escreve para crentes que são criados, empregados, serventes. Essa igreja é basicamente uma igreja de jovens, pelo que se aprende aqui da carta. Há um grupo de mulheres ricas também, que são casadas com maridos não cristãos. Então Pedro vai dar algumas dicas, algumas instruções de como essas mulheres ricas devem se comportar. E Pedro, obviamente, escreve para a liderança dessas igrejas, e que ele o chama de presbíteros. Nós vemos isso no capítulo 5, versos 1 a 4. Mas, como eu mencionei, pelo que nós aprendemos da carta, antes de romper as perseguições que vão levar Pedro ao martírio, essa igreja da dispersão já sofre algumas provações. Esses peregrinos sofrem perseguições pela sua fé. Isso é mencionado no capítulo 1, versos 6 a 7, depois capítulo 3, versos 13 a 17, capítulo 4, versos 12 a 19, capítulo 5, 8 a 9. Esses crentes da dispersão, na Ásia Menor, na Turquia, eles estão sendo perseguidos, eles estão sendo assediados pela sua fé. No capítulo 4, versos 4 e 14, Pedro menciona que eles são insultados também pela sua fé. Capítulo 2, verso 12, capítulo 3, 16, Pedro menciona que eles são acusados de má conduta. São levantados falsos testemunhos contra esses crentes da dispersão por uma suposta má conduta. E mais escandaloso, mais chocante para nós, no capítulo 2, verso 20, é mencionado que eles são esbofeteados, eles são agredidos fisicamente pela sua fé. Como a gente aprende de Tertuliano, um pai da igreja do terceiro século depois de Cristo, esses que estão sendo assediados, esses que são caluniados, difamados, esses que sofrem violência física, são os melhores cidadãos do império. São aqueles que têm os melhores casamentos, são aqueles que são os melhores servos, são aqueles onde brilham os melhores jovens. Esses que são os melhores cidadãos do império sofrem esse tipo de violência. Paradoxal, não? A gente vai tratar disso no final. Por que isso acontece? Mas é o que nós aprendemos aqui da carta. Esse povo de Deus, essa comunidade do povo de Deus, sofrendo antes mesmo de começar a primeira grande perseguição sob Nero contra o cristianismo no mundo antigo. E Pedro, para guiar essa igreja, no trecho que nós vamos tratar agora, ele vai usar duas imagens, duas analogias. Ele vai caracterizar a igreja como templo e como sacerdócio. É curioso isso, porque são analogias distintas. Uma analogia fala do local de reunião do povo de Deus, o local onde Deus habita. A outra imagem fala daqueles que servem no local onde Deus habita, onde Deus demonstra o seu favor. Mas o apóstolo não está muito preocupado com a coerência lógica, por assim dizer, dessas duas imagens. Ele as mistura, ele caracteriza a igreja como um templo onde Deus habita e como um sacerdócio. Um outro ponto que nós vamos ver nessa passagem também, e isso se reflete em toda a epístola de Pedro, é que Pedro conhece profundamente o Antigo Testamento. Quase cada noção, quase toda a ideia que Pedro expõe, até nesse trecho pequeno que nós vamos considerar, é calcada em passagens, em citações diretas ou indiretas do Antigo Testamento. Ou seja, aquele simples pescador, uma das colunas da igreja de Cristo, um daqueles que, por meio da sua confissão, Cristo erigiu a sua igreja, conhecia profundamente a Sagrada Escritura. Então, olhando a passagem bíblica, eu peço que vocês mantenham aberto a Bíblia ou o celular, se vocês estiverem lendo a Escritura no celular. Nós vamos tentar gastar bastante tempo aí focando o que Pedro ensinou no passado, o que a gente pode aprender hoje no presente, lutando aí com o colapso cultural, lutando com essa tensão com a cultura. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui, olhando a passagem, é a posição do povo de Deus agora que Cristo veio. O nosso apóstolo começa no verso 4, usando uma expressão muito interessante para nós: chegando-vos a Ele.
Quem é o ele nessa passagem aqui? Quando nós voltamos atrás e olhamos a passagem dentro do seu contexto, o ele é o próprio Cristo, o próprio Senhor. Ele já menciona Jesus no verso 3, o Senhor é bom. No verso 19 do capítulo 1, ele fala que nós somos resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Então, um ponto vital para nós aqui é que nós temos que ter em mente que se queremos ser povo de Deus, nós precisamos estar ligados a Cristo. E a ideia aqui de chegando-vos é que nós estamos constantemente nos aproximando de Cristo Jesus. É uma tragédia quando o povo que se diz de Deus tem grandes eventos, tem grandes projetos, grandes sonhos, mas Cristo é mais o centro. Sobretudo num tempo como o nosso, é fácil falar de Deus. Me espanta algumas vezes que alguns dos nossos cânticos podem ser cantados por espíritas, por católicos, por religiosos, sem nenhum tipo de ofensa, porque eles não têm, dentro deles, não é destacado no conteúdo desses hinos, Cristo, ao qual nós devemos nos chegar. Cristo, que é a pedra angular. Cristo, que é a pedra de tropeço. Então, se nós queremos ser de fato o povo de Deus, e você deve notar nessa passagem, não há nenhum espaço para individualismo aqui, não há nenhum espaço para um cristão dizer, a igreja é chata, eu vou cultuar Deus em casa. Eu me magoei com alguém da igreja, não preciso da igreja. Não há espaço para esse tipo de ideia aqui. Se uma pessoa se achega a Cristo, ela faz parte do povo de Deus. Então, o primeiro ponto aqui que a gente precisa destacar é que Pedro começa a mencionar para nós aqui que nós somos chamados a nos chegar a Cristo se queremos ser templo de Deus, se nós queremos ser o lugar onde Deus habita, se nós queremos ser sacerdócio para o mundo. Chegando-vos a Ele. Você já entregou sua vida a Cristo? Você já descansa em Cristo como seu Senhor? Você tem a certeza, como Pedro diz aqui na sua epístola, que você foi resgatado pelo sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha? Você tem essa confiança? Se você descansa em Jesus, se você se achega a Cristo, você é parte desse povo de Deus. E Pedro continua dizendo que nós devemos nos achegar a Cristo, que é a pedra viva, uma imagem curiosa, e vou mencioná-la, voltá-la mais à frente. Uma pedra viva, um objeto inanimado, um bloco cortado, lapidado, uma pedra viva, mas essa é a expressão que Pedro usa aqui. Essa rocha que não é despedaçada, mas despedaça, ela é viva. E vamos ver daqui a pouco que ela é a pedra angular desse novo edifício, desse novo templo, um templo superior ao templo da antiga aliança. Cristo, essa pedra viva, foi rejeitada pelos homens, mas é eleita e preciosa para Deus. Vou deixar essa parte para nós tratarmos mais adiante. O fato é que Deus, Ele nos ordena a nos achegar continuamente a Cristo, que é a pedra viva, porque nós também somos tornados agora pedra viva. Na medida que nós caminhamos com Cristo dia a dia, na medida que nós nos achegamos a Cristo, que é a pedra angular, a pedra viva, a pedra que dá sentido a todo o restante do prédio, nós também somos ajuntados como pedras vivas. Nos é garantido que nós somos pedras vivas. E Cristo, e Deus, melhor dizendo, nos une a Cristo para nos tornar uma casa espiritual. O ponto que a gente precisa destacar aqui, nessa altura, é que se nós nos achegamos a Cristo, nós somos unidos com outros que também se achegam a Ele. Se nós nos unimos a Cristo, que é a pedra viva, nos é garantido que nós também somos pedra viva. E o que nos é garantido aqui é que agora nós temos um templo espiritual, nós somos uma casa espiritual onde a glória de Deus habita. As imagens aqui colocam em xeque toda a noção individualista de que nós podemos caminhar com Cristo sozinhos, nós não precisamos da igreja, a igreja tem muitos problemas e ela nos incomoda, nos choca. Se nós queremos caminhar com Cristo, nós então somos necessariamente colocados em comunhão com outros irmãos e outras irmãs nesse edifício espiritual. E as imagens aqui vêm do Antigo Testamento. O templo, ou tabernáculo, antes, era onde Deus habitava no Antigo Testamento. Agora, Deus habita na coletividade do povo de Deus. Deus habita
nessa casa espiritual que são pessoas. No ajuntamento do povo de Deus é que Deus habita por meio de Cristo Jesus. Então, você quer conhecer mais de Deus? Você quer receber mais o Espírito de Deus? Você quer ser edificado? Você tem que ansiar pelo ajuntamento que nós temos semana após semana. Você tem que ansiar, você tem que buscar aquele ajuntamento onde o povo de Deus se reúne para celebrar quem é Deus e celebrar o que Deus faz por meio de Cristo. Aqui eu destaco uma frase de um rei de Esparta, Agesilau II, em Plutarco, contando a história desse homem, suas vidas. Ele diz que um ateniense foi visitar Esparta e ficou chocado porque não havia muralhas em Esparta. E esse rei vira para o ateniense e diz, apontando para os soldados e para o povo de Esparta, esses são as muralhas de Esparta. Cada um desses homens é nela um bloco de pedra. O edifício que nós temos agora não é mais construído por mãos humanas como no Antigo Testamento. Não é mais um templo suntuoso como no Antigo Testamento. O edifício que Deus edifica por meio de Cristo Jesus é o ajuntamento de todo o povo de Deus em culto, em celebração, em caminhada conjunta, onde se acerca ou se chega a Cristo, ou caminha junto com Cristo Jesus. Essa casa espiritual, esse ajuntamento do povo de Deus, que é o novo templo de Deus, se reúne a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A ideia do sacerdócio eu vou voltar mais adiante, mas o que Pedro comunica aqui, que agora nós oferecemos um outro tipo de sacrifício quando nos reunimos. É um sacrifício de ordem superior. O que era necessário fazer para que nós entrássemos numa relação correta com Deus, já foi feito por Cristo. Como Pedro vai dizer no capítulo 1, nós fomos comprados não com ouro, nem com prata, nem com metal precioso, mas pelo sacrifício único e eficaz de Cristo Jesus. Agora, quando nós nos reunimos como casa espiritual, nós levantamos a Deus um outro tipo de sacrifício, nós oferecemos a Deus ofertas movidas pelo Espírito Santo. Eu vou mencionar algumas dessas ofertas, os sacrifícios que oferecemos mais adiante. Um ponto aqui que é muito importante para nós é que acaba-se nessa casa espiritual com distinções étnicas, distinções sociais. Todos agora são um nessa casa espiritual. Todos agora que se achegam a Cristo são um nessa casa espiritual. E aí Pedro cita o texto bíblico. Ele havia mencionado antes que Cristo é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Ele agora volta a elaborar o ponto. Ele vai citar aqui Salmo 118, verso 22, Isaías 28, 16, Isaías 8, 3, 13 a 14. Põe em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será desapontado. Assim, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, pedra que os construtores rejeitaram, foi colocada como a principal, a pedra angular. Avança um slide, por favor. Vocês têm aqui, não sei se vai dar para reparar direito aí, o que é a pedra angular. A pedra angular, na verdade, não é a pedra de esquina que algumas vezes a gente comumente acha. A pedra angular é aquela pedra lá de cima, formato de cunha, que segura dois arcos. Antes haviam gentios e judeus no Antigo Testamento. Ainda que houvesse uma tarefa missionária para o povo de Deus no Antigo Testamento, a distinção permanecia. Agora a distinção se encerrou. A pedra angular sustenta dois lados, duas distinções étnicas. Judeus e gentios são conectados a Cristo como a pedra angular. E por que Pedro menciona que essa pedra angular foi aceita por Deus, é preciosa por Deus, é eleita para Deus, mas foi rejeitada pelos homens? Os antigos pais da igreja interpretavam os versos 6 e 7 e também a menção a Cristo como pedra rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus, como a menção à morte e à crucificação e ao sepultamento e à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, o que Pedro coloca diante de nós aqui é que essa pedra angular não é
Cristo como um professor, não é Cristo como um rebelde, um revolucionário, mas é Cristo como aquele que deu sangue para comprar para si mesmo judeus e gentios que viviam errantes em pecado. Essa pedra angular atrai a si mesmo aqueles que ele mesmo comprou com seu sangue. Então, quando a gente pensa aqui nessa pedra angular, nós temos aqui uma referência à crucificação e à ressurreição de Jesus. Em outras palavras, o que Pedro quer destacar aqui, e ele já elaborou esse ponto no capítulo 1, é que o coração da mensagem cristã é que Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo comprou-nos com o seu próprio sangue, nós somos regenerados pela palavra e pelo Espírito, como ele diz no capítulo 1, e essa obra poderosa de Cristo é testificada diante dos homens, porque o nosso Salvador ressuscitou da morte ao terceiro dia. Aqueles que vão em Jerusalém, ao visitar o jardim da tumba, ficam espantados, principalmente quando contrastam com o templo que católicos e ortodoxos têm administrado há tempos, lá a igreja do Santo Sepulcro, com a simplicidade do jardim, mas com o detalhe da tumba vazia. E simplesmente mencionado ali na porta, ele não está mais aqui, ele ressurgiu. O nosso Salvador ressurgiu, ele triunfou da morte, ele venceu a morte, pelo seu próprio poder, junto com o Espírito, junto com o Pai, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Esse é o coração da mensagem cristã. A nossa pedra angular, a pedra que nos une, homens e mulheres tão diferentes, com histórias diferentes, com tradições diferentes, com etnias diferentes, com idades diferentes, essa pedra angular, ela nos une porque ela foi rejeitada pelos homens, mas é eleita, preciosa por Deus. Cristo foi crucificado, foi levantado entre os mortos daquela cruz de vergonha e dor. Ele morreu por nossos pecados, ele nos comprou com o seu sangue, mas ele triunfou da morte, por isso ele é eleito e precioso para Deus, ou como diz o texto, né? Essa pedra viva é eleita e preciosa para Deus. Em outras palavras, dentro dessa casa espiritual onde Deus habita, essa casa espiritual que Deus está trabalhando para formar, o centro dela, o que dá significado para ela é Cristo Jesus. Nós vamos voltar a esse ponto ao final, mas talvez a questão mais importante para nós aqui, num tempo em que parece que a cultura está em tormento, os sinais são complicados para a gente, nos espantam, nos chocam, a gente começa às vezes a temer o futuro, que pode ocorrer no futuro. A gente tem que lembrar, Cristo é o centro da comunidade cristã, mas não qualquer Cristo. Não o Cristo reinterpretado em categorias de luta de classe ou lutas de minorias, mas o Cristo que foi rejeitado pelos homens, que entregou sua vida pelos piores pecadores e que por conta disso foi ressuscitado dentre os mortos. Ele venceu a morte, ele é aquela pedra viva que foi rejeitada pelos construtores, mas é eleita e preciosa para Deus. Então, nosso apóstolo começa a lembrar que a igreja é esse templo, essa casa espiritual onde Deus habita. Deus os encontra durante a semana, mas onde ele vem com sua glória e poder é no ajuntamento do povo de Deus. Por isso que o nosso culto juntos do domingo é tão importante. Se nós queremos energia e força e coragem para nós lutarmos a partir de segunda-feira, nós precisamos nos achegar à celebração que nós oferecemos domingo após domingo aqui. E que Cristo, essa pedra eleita e preciosa, seja o centro da adoração. É isso que vai dar significado a esse ajuntamento. É isso que torna esse ajuntamento um templo votado para Deus, uma casa espiritual onde Deus de fato habita. Aí nosso apóstolo muda aqui a imagem. Ele está falando do povo de Deus como templo, e agora ele começa a falar da função do povo de Deus. Ele muda da estrutura para a função. Ele muda da constituição, de como o povo é constituído, para o que o povo faz. E se você lembrar do Antigo Testamento, as duas imagens estão juntas também no Antigo Testamento. Havia o lugar onde Deus habitava, o tabernáculo e depois o templo, e havia os sacerdotes que serviam a Deus naquele templo. Agora, nosso apóstolo começa a falar da igreja como uma comunidade de sacerdotes. Em outras palavras, antigamente, na antiga aliança, Deus mediava a sua presença por meio de sacerdotes. Os sacerdotes eram importantes para fazer os sacrifícios que
que traziam perdão, que aplicavam perdão a todo o povo de Deus. Agora, surpreendentemente, Pedro disse que todos nós aqui somos sacerdotes. Antes, havia uma classe separada pelo próprio Deus para mediar a sua presença e o seu perdão para todo o povo. Agora, nós somos todos juntos chamados de reino e sacerdotes. Todos juntos somos chamados a mediar a presença de Deus e o perdão de Deus para o mundo. E aqui a gente tem uma série de palavras muito bonitas e bem fortes que caracterizam o povo de Deus como sacerdócio. Em primeiro lugar, nosso apóstolo lembra que nós herdamos uma série de privilégios do povo de Deus no Antigo Testamento. Vocábulos que eram usados para qualificar o povo de Israel, o povo peregrino no Antigo Testamento, agora são usados para qualificar todo o povo de Deus, judeus e gentios juntos na mesma casa espiritual. Nós agora somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Cada um desses vocábulos, cada uma dessas menções aqui, daria quase que um sermão inteiro. Eu só vou tocar de passagem no que significa cada um deles aqui. A ideia primeira aqui é que nós não éramos povo. Nós éramos, de fato, gente sem nação, sem guia no mundo. Agora nós somos considerados eleitos. Essa menção a eleitos aqui faz um contraste muito forte com a última frase do verso 8, que eu não vou explicar. Vou deixar isso como problema para o Gessé resolver depois. Alguns que rejeitaram a Cristo, rejeitaram porque foram para isso destinados. Terrível a palavra aqui. A palavra forte aqui. E não sou eu que estou dizendo isso, é o apóstolo que está dizendo. Alguns que rejeitaram essa pedra angular, rejeitaram porque foram para isso destinados. Mas vós sois geração eleita. De forma maravilhosa, sem ver nenhum bem em nós, Deus nos amou e nos atraiu para si mesmos. Essa palavra é empregada antes para designar Cristo. Ele é a pedra viva, eleita e preciosa para Deus, mas essa palavra já foi empregada antes do capítulo 1, quando o público-alvo da carta aqui é chamado de peregrinos eleitos, e depois eleitos segundo a presciência de Deus Pai. A presciência aqui, não se engana, não é o conhecimento frio de Deus de quem vai aceitá-lo ou não. A presciência aqui tem muito mais a ver com aquele amor que move Deus a entrar em intimidade, em conhecer pecadores, conhecer os piores pecadores. Esse é o fundamento da doutrina da eleição aqui em Pedro. Deus decidiu amar os piores pecadores e dar a eles o status de eleitos, contá-los como eleitos, como era eleito o povo de Deus no Antigo Testamento. Como é que Deus diz o seu povo no Antigo Testamento? Parafraseando lá Deuteronômio, vocês eram um coiote uivando no deserto, vocês eram não povo, agora eu os tornei povo. Nós somos geração eleita. Nós somos sacerdócio real. Todos nós aqui. Isso é sensacional. Toda a ideia de clero e laicato é abolida aqui. Toda a ideia de que pastores são um tipo de classe sacerdotal, enquanto vocês estão num nível abaixo dos pastores, tudo isso é abolido aqui. Todos nós somos geração eleita e sacerdócio real. Todos nós somos chamados a sermos sacerdotes aqui e agora. Você tem que lembrar que no Antigo Testamento, o sacerdote nunca é sacerdote para si mesmo. Ele é sempre sacerdote para o povo. Nós somos chamados aqui para sermos uma classe real. Já imaginou isso? Nós somos reis e rainhas. Nós pertencemos a uma classe real. E nós também somos chamados a sermos sacerdotes, a mediarmos a graça, o perdão de Deus para o mundo. Nós somos chamados a interceder pelo mundo, interceder uns pelos outros. Nós também somos, agora, nação santa. E esse é um ponto muito importante quando a gente pensa numa cultura em turbulência, num mundo em turbulência. Nós temos, de fato, ou participamos, de fato, de uma nação que transcende as divisões territoriais. Por isso que o mundo muitas vezes os odeia. Porque ainda que a gente ame a nossa pátria, nossa lealdade primeira
É a Deus e a sua família, o a Deus e essa santa nação que se espalha por toda a face da terra. Vários de vocês já devem ter viajado para fora do país. Aí você chega numa igreja fora do país, como é ser tratado nessa igreja? Na Europa, na África, nos Estados Unidos, outros países da América Latina, você não é tratado como se você tivesse sempre frequentado aquela comunidade? Você não é recebido ali como se você fosse amigo daquelas pessoas por toda a vida? Há uma ação do Espírito de Deus que nos conecta com seus filhos e filhas por todo o canto da terra. Nós somos uma nova nação. Nós temos um rei, que é o próprio Cristo, que é a pedra angular desse povo. Mas nós somos uma nação santa. E num tempo como o nosso, isso tem que ser frisado. Nós fomos tirados, separados, apartados do mundo que vai se desfazendo. Como Pedro vai dizer, nós agora somos propriedade exclusiva de Deus. A menção aqui é o seguinte: no Oriente Antigo, os reis venciam as suas batalhas, venciam as suas guerras, tomavam cidades, saqueavam tesouros daquela cidade. Muitas vezes, lembra que não haviam exércitos profissionais naquela época, o tesouro era usado para pagar o seu exército, sua tropa, mas o rei, ele tinha uma câmara secreta perto do seu quarto de dormir, onde ele depositava o seu tesouro mais precioso, seus elementos de maior valor. Nós somos esse tesouro valioso para Deus. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos somente a Deus. E o mundo não suporta isso. O mundo quer a nossa lealdade dividida. O mundo quer que nós vejamos a vida de forma fracionada. O mundo faz um peso sobre os nossos jovens para que eles ou rompam com a fé ou vejam o mundo de forma fracionada. Não, aqui é espiritual, aqui é do mundo. Aqui a fé não toca, a fé não entra nessa área aqui. Não é isso que o texto está dizendo. Nós pertencemos exclusivamente a Deus se nós nos achegamos a Cristo como a pedra angular, como a pedra preciosa, como a pedra eleita. Se nós nos achegamos a Cristo, se nós estamos caminhando com Cristo, nós então pertencemos completamente a Deus. Nós não estamos aqui para fazer nossa vontade, nossos caprichos. Nós estamos nesse mundo para fazermos a vontade exclusiva de Deus como sacerdotes. 2 vezes na passagem nos é dito que somos sacerdócio santo. Verso 5 e verso 9. Nós somos a casa de Deus, nós somos a casa espiritual onde o Espírito habita, onde Deus habita, mas nós também somos sacerdotes, sacerdotes santos, somos chamados a proclamar as gloriosas virtudes de Deus para o mundo caído, para o mundo mau. É para isso que nós somos chamados, para proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que missão! Que impressionante missão que nós temos. E nota, essa missão não é só do pastor ou dos pastores. Essa missão não é só de missionários. Todos nós somos agora sacerdotes, ganhamos esse alto privilégio, todos nós somos chamados a orar e interceder pelo mundo, e nós somos chamados agora a proclamar as maravilhas, as grandezas de Deus que nos tirou das trevas e nos traz para a luz. Antigamente a gente não era povo, agora nós somos povo de Deus. Antes a gente não tinha misericórdia, agora Deus derrama seu favor sobre a gente. Que privilégio! Agora, que tempos? Você lê jornal? Você assiste os jornais dos grandes meios de comunicação? Garanto que você se sente desconfortável com o que você olha, com o que você assiste à televisão. Eu imagino que talvez o maior impacto sejam com aqueles mais experientes aqui no nosso meio. Como o nosso mundo mudou em tão pouco tempo. Aqueles que dão aula aqui podem testemunhar disso. Aqueles que dão aula há mais tempo e lidam com adolescentes há 20, 30 anos podem testemunhar disso. Como o nosso mundo mudou. E não foi para melhor, foi para pior. Um escritor que eu gosto, Karl Barth, ele lembra que o crente nunca pode colocar a cabeça, enterrar a cabeça no chão como uma avestruz. Ele tem um olho na Bíblia, ele tem um olho nos jornais. Ele diz o seguinte: o pastor e os fiéis não devem enganar-se a si mesmos e pensar que eles são uma sociedade religiosa que tem que lidar apenas com certos temas. Eles vivem no mundo. Nós ainda precisamos, de acordo com minha antiga formulação, da Bíblia e do jornal. Que
tempos que nós vivemos? Um erudito, ele sugere algumas marcas de uma sociedade que está colapsando, que está em crise, que não vai durar muito. Eu só vou mencionar essas marcas aqui para a gente voltar ao texto bíblico. Ele diz que, por exemplo, uma cultura que está em colapso, ela é marcada pela remoção da narrativa religiosa da vida das pessoas, e essa narrativa religiosa é substituída pelo vazio do progresso da ciência, conhecimento e tecnologia. Outro sinal de uma cultura em colapso: eliminação dos papéis sexuais tradicionais por meio do feminismo, ideologia de gênero, correção política, marxismo cultural e socialismo. Outra marca: mulheres priorizando carreiras acima da família, enquanto homens são jogados num limbo de confusão. Não há mais claro o que é ser homem, o que é ser mulher, numa cultura em colapso. Diminuição da taxa de natalidade entre a população de uma nação, de um país. Promulgação pelo governo de políticas de imigração aberta para evitar o colapso econômico. Recusa do imigrante em se ambientar, forçando a cultura a aceitar rituais e crenças externas, ao mesmo tempo que há uma exclusão demográfica entre esses que vêm de uma outra cultura, vêm de fora, esses imigrantes. E sétimo, a destruição da cultura do país hospedeiro, com os nacionais se tornando marginalizados em seu próprio país. Um exemplo aqui tirado do Reino Unido. Nós temos um débito imenso com a chamada Grã-Bretanha, com o Reino Unido, Inglaterra, Escócia e País de Gales. O Evangelho chega ao Brasil pela instrumentalidade de homens que vieram do Reino Unido. Alguns dos nossos escritores prediletos vieram do Reino Unido. C.S. Lewis, John Stott, Alistair McGrath, Michael Green e tantos outros. Tolkien veio do Reino Unido. Como é que o Reino Unido se encontra hoje? Alguns dados aí que um jornalista italiano elencou. O nome do jornalista é Giulio Meotti. Ele diz o seguinte: hoje, 4,4% da população do Reino Unido é islâmica. Quase metade dos muçulmanos britânicos tem menos de 25 anos. Quase metade. 1/4 dos cristãos estão acima dos 65. As cidades mais importantes contam com gigantescas populações muçulmanas. Londres, 12,4% de muçulmanos da cidade, inclusive o prefeito de Londres é muçulmano. Manchester, 15,8% da população é muçulmana. Birmingham, 21,8%. Bradford, a cidade de John Bunyan, autor do Peregrino, 24,7% da população daquela cidade muçulmana. Londres hoje é conhecida como Londonistão, com suas 426 mesquitas. Desde 2001, 500 igrejas católicas e protestantes foram fechadas em Londres. Já há oficialmente 100 tribunais da lei islâmica, da Sharia, na capital. Atualmente, apenas 2 das 1.700 mesquitas da Grã-Bretanha seguem a interpretação modernista do Islã. As outras, 1.698, seguem o islamismo radical. As universidades britânicas, que ganham bastante dinheiro do Oriente Médio, da Arábia Saudita, por exemplo, estão promovendo a lei islâmica. Em alguns casos, as mulheres precisam usar uma entrada separada e são obrigadas a sentar na sala sem poder fazer perguntas ou levantar as mãos, como acontece em Riad e Teherã. Em resposta a tudo isso, a elite inglesa tem constrangido os nacionais com rigorosas leis anti-xenofobia. Algumas pessoas que, por exemplo, há uns 10 anos atrás, aconteceu um caso rumoroso numa cidade inglesa em que mais ou menos 1.500 meninas simplesmente sumiram. Elas foram sequestradas, violentadas e vendidas muitas vezes como escravas em casamentos forçados na comunidade paquistanesa dentro da Inglaterra. Aquelas pessoas que se aventuraram a noticiar isso foram perseguidas pelo próprio governo, cerceadas de tornar público esse tipo de problema pelo próprio governo. O que está por vir, então, segundo o Meotti, a probabilidade do colapso cultural do Reino Unido em 50 anos é muito elevada. Então, em 50 anos, o Reino Unido, como nação cristã, como era conhecida 30, 40, 50 anos atrás, Winston Churchill dizia que, na época da luta contra o nacionalsocialismo, na Segunda Guerra Mundial, era o país do império da lei e da lei cristã. Em 50 anos, a continuar assim, esse país, como uma nação que foi cristã, simplesmente entra em colapso. E nós com isso? O que a passagem bíblica que nós temos diante de nós nos ajuda quando nós encaramos uma cultura em colapso?
alguns pontos aí para nós considerarmos e encerrarmos a meditação. Pedro começa a sua passagem dizendo que se nós somos casa espiritual, se nós somos sacerdócio santo e real, nós nos achegamos a Cristo. Usando uma imagem que se tornou popular na esfera política, pública, o que Pedro nos chama aqui é uma polarização em nome de Cristo. O que Pedro nos chama aqui é nós sermos completamente devotos a Cristo diante de uma cultura em crise ou de uma cultura que caminha para o colapso. Nós somos chamados aqui a estarmos prontos a sermos desonrados pelos homens, a sermos criticados, perseguidos, até mesmo sofrer violência física pelos homens, mas nós somos exortados aqui a nos achegar a Cristo, que é a pedra preciosa de Deus, que é aquela pedra eleita pelo próprio Deus. Então, ao encararmos uma cultura que colapsa, nós somos chamados a aderir radicalmente, completamente, passionalmente a Cristo Jesus. Você quer ser parte dessa casa espiritual de verdade? Você quer ser contado como sacerdócio santo, sacerdócio real? Achegue-se a Cristo, caminhe com Cristo. Mas nota, não é qualquer Cristo. Não é o Cristo fofinho, inofensivo da nossa cultura popular. Não é uma noção vaga de Deus presente na nossa cultura popular, é que nós somos chamados a seguir. Não, é o Cristo como revelado na Sagrada Escritura. Como nós lemos aqui, capítulo 1, verso 19 até verso 23. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em nosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de modo que vossa fé e esperança estejam em Deus. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. Então, o nosso apóstolo nos lembra que num tempo crítico como o nosso, nós somos chamados a caminhar com Cristo, nos achegar a Cristo, e o Cristo que foi morto na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação. Então, a primeira direção que nós recebemos aqui é a necessária polarização. Nós somos de Cristo e Ele é nosso. Nós somos prontos a perder o mundo por conta de Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós agora pertencemos a um novo povo. Nós pertencemos a essa casa espiritual. Se nós estamos em Cristo, nós agora temos o privilégio de sermos sacerdócio santo, sacerdócio real. Nós somos geração eleita agora, nação santa, se nós estamos andando com Cristo, mesmo que a gente seja desonrado pelos homens. Aqui não importa a polarização. Aqui nós temos a boa polarização. Nós caminhamos com Cristo. E que se dane o que as pessoas pensem da gente. Nossa vida está completamente ligada a Cristo. Se nós queremos ser de fato casa espiritual e sacerdócio santo. Um outro ponto importante aqui. Na confusão que nós vivemos, o que mais temos são vozes conflitantes. Aqueles que estudam em universidades aqui, sobretudo aqueles que fazem cursos de humanas, já devem ter tido esse choque de realidade. Vozes completamente contraditórias no que era universidade e vozes contraditórias com o que vocês recebem do púlpito aqui da igreja. Se nós andamos com Cristo, nós nos firmamos na palavra também. E a palavra aqui tem duplo significado. A palavra aqui é a pedra angular, que é o próprio Cristo, a palavra de Deus que vem a nós, mas a palavra de Deus também é a Escritura que diz. Então, se de um lado nós nos achegamos a Cristo e entramos na polarização com o mundo, nós queremos caminhar com Cristo, não com o mundo, queremos nos achegar a Cristo para sermos pedras vivas, como Ele é pedra viva, queremos nos achegar a Cristo para ser casa espiritual e sacerdócio santo. Do outro lado, nós nos mantemos em Cristo, caminhando com a Escritura, comendo com a palavra. Em outras palavras, o único lugar em que nós encontramos esse Cristo, ao qual somos chamados a caminhar com Ele, é na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é esse bercinho onde você encontra Cristo com um bebê repousando na manjedoura.
Você não vai encontrar esse Cristo em nenhum outro lugar. Não são as vozes conflitantes que você escuta lá fora que vão levar você a esse Cristo, mas é a Escritura Sagrada, onde Deus fala conosco, é que você vai encontrar esse Cristo ao qual nós devemos nos achegar. Então, se nós queremos nos achegar a Cristo, precisamos estar firmes nessa palavra sagrada, na Escritura, que diz, Cristo, a pedra angular, que vem a nós a Escritura, que sustenta todo edifício. Vocês podem notar, mesmo em templos, onde há ajuntamento de muitas pessoas, mas onde Cristo não está presente, você pode notar, as pessoas saem dali vazias de significado. É somente onde Cristo é de fato a pedra angular, você tem edifício espiritual, e onde as pessoas encontram de fato significado. Nesse ponto aí, terceira aplicação, nós encontramos nosso verdadeiro lugar quando nós estamos nessa casa espiritual, quando nós entramos nessa casa espiritual, nos achegando a Cristo e Cristo como revelado na Sagrada Escritura. Eu vou adiantar um ponto do outro slide aqui, mas uma crise nossa é onde nós encontramos nosso valor, onde nossa imagem é definida. O mundo nos desumaniza, o mundo nos ridiculariza. Para o mundo nós somos perdedores. Diante dessa pressão externa, como é que eu posso ter uma autoimagem que me mantenha firme diante da pressão dessa cultura? E a pressão interna? Nós lutamos ainda com o pecado. Nós lutamos com demônios. Onde nós encontramos nosso valor? Onde nós encontramos nosso significado? Nós encontramos nosso valor e significado nesse ajuntamento solene, nessa casa espiritual onde Cristo está presente, onde juntos nos achegamos a Cristo, e nós encontramos valor e significado, dignidade, quando nós meditamos no que Deus fez em nós por meio de Jesus Cristo. Quando você se olha no espelho, quando você olha para um irmão, uma irmã do seu lado, você não vê mais uma pessoa ordinária e comum, você não está vendo uma pessoa ordinária e comum do seu lado. Você está vendo alguém que aqui e agora já é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Você só encontra esse valor nesse ajuntamento solene, na casa espiritual onde Deus habita, nesse ajuntamento de sacerdotes reais, de sacerdotes que são santos. Nota, o mundo quer nos destruir nossa autoimagem, nosso pecado, o mundo, demônios também querem destruir nossa autoimagem, mas se nós nos achegamos a Cristo, se nós caminhamos uns junto com os outros, nós agora temos uma autoimagem que é dada pelo próprio Deus para nós. Então, quando você se olha no espelho, mais uma vez, quando você vê um irmão, uma irmã do seu lado, você está vendo alguém que é geração eleita, sacerdócio real, nação santa e propriedade exclusiva de Deus. O mundo pode oferecer coisa melhor? De jeito nenhum. Psicólogos, psiquiatras, eles têm boa vontade em ajudar a gente, mas eles não têm como oferecer o que a Escritura nos oferece em termos de reconstrução de quem nós somos diante de Deus e junto com uns e outros. Nós somos gente diferente. A gente tem que ser gente diferente. A gente tem que ter um procedimento entre nós que seja como um bom perfume para atrair aqueles de fora. Se não é assim, qual o valor de nós nos reunirmos aqui? Nós somos, então, casa espiritual, nós somos sacerdócio santo, e agora também temos uma nova imagem nos é conferida em meio às lutas que nós enfrentamos. E a nossa beleza não se dá pelo edifício, pelo lugar em que cultuamos, por nossos diplomas, por nosso desempenho, por nossa forma de vestir. Não, de jeito nenhum. A nossa beleza está conectada ao fato de que nós somos sacerdotes santos. Nós somos nação santa. É um outro procedimento ético que mostra a nossa beleza. É uma outra forma de tratar as pessoas por causa de Deus, é que mostra a nossa beleza. Eu gosto bastante de apologética. O pastor Gessé está fazendo seu doutorado em apologética também. E uma coisa curiosa, quando a gente estuda a história da defesa da fé, é que nos primórdios, os pais da igreja, ao argumentar a respeito da veracidade da fé cristã,
eles não usavam tanto argumentos metafísicos ou filosóficos. Como eu mencionei no começo, ao tentar mostrar a superioridade da fé cristã, esses apologistas, eles mostrariam a diferença de procedimento e comportamento dos cristãos. Nossa beleza, a beleza desse templo espiritual, reside na nossa luta para sermos santos. E a gente não custa lembrar, ninguém consegue ser santo sozinho. Nós precisamos uns dos outros para sermos nação santa. Num mundo como o nosso, onde vai prevalecendo a malandragem, a esperteza, o jeitinho, para aqueles que militam na área, uma insegurança jurídica terrível, o que está escrito na Constituição, tem sempre a jabuticaba ali, pode ser reescrito, pode ser reinterpretado, etc. e tal. Nós somos chamados a ter um outro procedimento. E é isso que caracteriza a beleza desse edifício espiritual. Mas Pedro fala de sacrifícios espirituais. E ele fala de sacrifícios espirituais sendo oferecidos num contexto de provação e perseguição, antes mesmo de Nero começar a perseguir a igreja, em meados de 64, 65 depois de Cristo. Essa expressão, sacrifícios espirituais, então, é interpretada de duas formas. Primeiro, o culto oferecido nesse edifício espiritual tem que ser significativo. As pessoas, ao começar a cultuar como edifício espiritual, como sacerdócio santo, elas têm que ter essa percepção de que elas estão adorando o único Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, que num ato de amor envia seu único Filho para nos comprar com o seu próprio sangue. A gente precisa, no nosso culto, ter aquelas exclamações: uau, oh, como Deus é grande, como Deus é majestoso, nosso Deus veio habitar entre a gente. Antes nós não éramos nada, agora somos povo. Ele veio habitar entre a gente. Nosso culto precisa ser significativo, nossas celebrações precisam ser significativas. Aqueles que entram aqui, elas têm que sair daqui transformadas. Elas têm que sair daqui com uma apreciação nova da beleza, da glória, da majestade de quem Deus é. O Deus que é maior do que toda a criação, maior do que todo o universo, veio a nós em Cristo Jesus. Isso tem que encantar a gente. Isso não é algo que a gente se acostuma. Isso leva a gente a ter essas exclamações: uau, puxa, que coisa, como Deus esteve presente no nosso culto hoje. Então isso tem a ver com os sacrifícios espirituais. Essa nova casa espiritual oferece sacrifícios desse tipo, sacrifícios significativos. As pessoas saem daqui sabendo que elas estiveram na presença do Deus vivo. O grande Deus as visitou. Mas, do outro lado, e aqui tem a nota de cuidado, esse sacrifício espiritual é sacrifício. Envolve as perseguições e lutas que a igreja enfrenta. E hoje, a igreja é perseguida em todo canto do mundo. Há perseguições abertas, cerceamento de culto, há perseguição, morte no Oriente Médio, na Ásia. Há outras perseguições mais veladas. Por exemplo, hoje, vindo para cá, recebo um aviso, uma nota da ONU, dizendo que levar filhos para a igreja e educar filhos em escolas cristãs pode se considerar um tipo de abuso sobre os infantes, sobre os pequenos. Então, você tem várias gradações de perseguição, mas sermos perseguidos enquanto nos achegamos a Cristo também é sacrifício espiritual que a gente levanta para Deus. É um bom aroma que Deus recebe. Lembra, agora nós somos sacerdotes. Esse é o tipo de sacrifício que nós oferecemos para Deus, e é um tipo de sacrifício que agrada a Deus também, posto que é um sacrifício dado pelo Espírito Santo. E por fim, a gente aprende, última aplicação aqui nos versos 9 e 10, numa cultura em tormento, uma cultura que parece que vai colapsando, nós somos chamados a, entendendo que recebemos misericórdia, a comunicar misericórdia para outras pessoas, a anunciar as grandezas de Deus para as outras pessoas. E aqui eu quero tocar num último ponto aqui que é importante para nós termos em mente. Fazer o bem às pessoas, atendê-las na sua pobreza, na sua exclusão social, é importante. Nós devemos fazer isso. Mas isso não é parte do anúncio da mensagem cristã. A evangelização consiste,
como diz Pedro aqui, em anunciar as grandezas de Deus, porque antigamente não éramos povo, antes estávamos em trevas, agora estávamos na luz, antes não tínhamos misericórdia, agora temos misericórdia. Missão não é construir casa, não é construir orfanato, isso é importante e digno, mas a missão é proclamar, é comunicar o que Deus fez. De que adianta, lembrando da parábola, conquistarmos o mundo inteiro, termos boas escolas, bons orfanatos, boas universidades, bons lugares de refúgio para aqueles que estão em situação de risco, se essas pessoas perderem a sua alma, se nós perdermos essa alma. Então, ao mesmo tempo que nós lutamos com a sociedade em colapso, ao mesmo tempo que nós somos perseguidos e maltratados e caluniados, ao mesmo tempo que corremos o risco até de sofrermos violência física, Pedro fala que alguns crentes da dispersão tomaram bufetadas por serem cristãos, nós perseveramos anunciando as grandezas de Deus, que nos trouxe das trevas para a luz, que nos deu misericórdia. Misericórdia. Deus não deu aquilo que a gente merecia. É isso que significa misericórdia. A gente merecia a ira de Deus. Nós merecíamos o inferno, o desprazer divino por toda a eternidade. Mas por pura graça, não sei se você consegue alcançar isso, por amor, amor livre, amor soberano, gracioso, Ele nos comprou com o sangue do seu Filho. Ele nos deu misericórdia. Então não importam os tempos, não importa o que acontece lá fora, nós, como casa espiritual, como sacerdotes, como uma nova classe sacerdotal, como reis e rainhas, como eleitos santos, nós agora proclamamos as maravilhas de Deus, proclamamos as grandezas de Deus. Então, o povo de Deus, em tempos de turbulência, de crise, de uma cultura que parece que vai se desfazendo, o povo de Deus não teme. O povo de Deus se achega a Cristo. O povo de Deus fica firme em Cristo. Porque esse povo de Deus agora é um edifício inabalável. Um edifício que não pode ser destruído ou demolido. Não só isso, esse povo de Deus, que é esse edifício onde a glória de Deus habita, onde o próprio Deus habita, também é sacerdote para proclamar essas grandes maravilhas de Deus para aqueles que ainda estão em trevas. Aqui eu só posso mencionar, para encerrar, um hino antigo, bonito, da igreja, o Fundamento. Eu vou ler as estrofes para vocês aqui. Comunica bem a mensagem da passagem que nós consideramos. Da igreja, o fundamento é Cristo Salvador. Em seu poder descansa, é forte em seu amor. Pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Em meio aos sofrimentos que vive a enfrentar, espera a Igreja Santa um dia triunfar, pois a visão gloriosa enfim se cumprirá, e a Igreja vitoriosa em paz repousará. Amém? Vamos orar, depois o pastor Gessé está com a palavra. Senhor Deus, glória seja dada ao teu nome, tu que és o único Deus do universo, tu que existe eternidade a eternidade, como diz a Escritura, tu que és imortal e habitas na luz inacessível, glória seja dada ao teu nome. Por pura misericórdia, revelação da tua graça, tu enviaste teu único filho, o filho do teu amor, para vir a esse mundo de dores, se entregar pelo nosso pecado, nos comprar não com prata, ouro, outro metal que perece, mas nos comprar com precioso sangue que Ele mesmo derramou. Deus, ajuda-nos a nos chegar a Cristo, dá teu Espírito para que a gente caminhe com Cristo, com esse Cristo sacrificado, crucificado em meu lugar, no lugar dos meus irmãos e irmãs nessa casa. Ajuda-nos a nos achegar a Ele, a caminhar com Ele, esse Cristo que já ressuscitou à nossa frente e caminha diante de nós. Ajuda-nos, ó Deus, por andarmos com Cristo, sermos de fato templo onde tu habitas. Ajuda-nos, ó Deus, por andar com Cristo, sermos de fato uma nação de sacerdotes, sacerdotes reais, sacerdotes santos, sacerdotes eleitos, sacerdotes que anunciam as maravilhas da tua grandeza para o mundo ainda em trevas. Dá-nos coragem,
dá-nos sabedoria, dá-nos a confiança de que nossa causa já é vitoriosa. Nós imploramos isso junto com o teu povo aqui presente. Amém.